Olá, pessoal. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa semana já vou gravar 3 vídeos. Talvez eu grave já os 3 vídeos da próxima semana também. Mas veremos, né? Se eu vou dar conta ou não. Essa semana eu pretendo fazer mais 2 vídeos sobre educação. Educação 3, Educação 4. Nesse primeiro, que é o Educação 3, falar sobre o componente curricular de artes, né? Umas reflexões a respeito, né? Sobre o ensino de artes, melhor falando. E no próximo, saberes, a ideia de saberes, que é muito usado aqui em Campinas, mas que na BNCC é usado como competência, se é a mesma coisa ou não, né, eu entro na discussão no vídeo. E sobre conteúdos. Tá? E depois, o último, só vendo aqui a minha relação dessa semana, que é o sobre diálogo interreligioso. Daí eu vou falar um pouco sobre, aproveitando essa discussão sobre linguagens e etc., trazer algumas reflexões a respeito de religiosidade sobre isso. Mas, pois bem, vamos começar. Eu só vou pôr aqui o meu roteiro em tópicos para não fugir muito. Bem, eu acho que o ponto que me trouxe assim para falar sobre esse assunto é uma discussão que já tem faz tempo, na real, dentro do componente curricular de artes. O componente curricular de artes, ele é um ensino técnico? Ele necessita ser um ensino técnico? Eu particularmente acho que não, ok? Já vou deixar já de pronto aqui minha opinião. Por quê? E aqui no, né? Por quê? Porque um dos pontos é, nós estamos pegando a arte como linguagem. Começa por aí. Há certas experiências técnicas que precisam ter? Sim, porque da mesma forma que nós lemos e escrevemos quando trabalhamos em língua portuguesa, por exemplo, nós vamos ler e escrever, ou seja, ler e se expressar através de componentes artísticos, né, de linguagens artísticas. Só que, quando nós pensamos na arte como linguagem, e se pensarmos no conjunto de linguagens que formam a linguagem da arte, no conjunto mais geral, então nós temos um conjunto geral, arte, e dentro dela, 5 linguagens artísticas, pelo menos. Alguns vão colocar 4. Aqui em Campinas, nas diretrizes curriculares, é colocado como 4. Eu adoto como 5, porque na real tem uma das linguagens, que é o audiovisual, que dentro do componente das diretrizes eles tentam encaixar entre dança, teatro, principalmente teatro, etc. E isso é uma visão que eu já discordo, é uma visão que já vem sendo discutida desde Eisenstein, desde o começo do cinema, na real. Eisenstein, Tarkovsky, entre outros teóricos, inclusive eu falei 2 russos, mas eu posso trazer também o Jacques Amont, ou Jacques Amont, eu não sei pronunciar francês, mas o teórico francês também já vem discutindo isso. A ideia de que o audiovisual é só uma miscelânea de outras artes é contestado já faz tempo, com bastante propriedade. Então, particularmente, não acho correto colocar como se fosse um teatro filmado, porque não é. Só por isso, porque não é. Tá? Pois bem, então 5 linguagens artísticas já fica bem muito complexo se nós pensarmos, vamos desenvolver tecnicamente os alunos em 5 linguagens artísticas. Só dentro das artes visuais, vamos parar para pensar. Existe técnica de desenho, existem técnicas de pintura, existem técnicas de pintura com guache, existem técnicas de pintura com aquarela, né? Existem técnicas de pintura com tinta a óleo, existem técnicas de pintura com tinta, então com cada material vai ter uma técnica diferente para se trabalhar. A questão do desenho também, se nós formos pensar na diversidade cultural que deve ser trabalhada também dentro da arte, ou seja, como é o desenho dentro de uma perspectiva europeia, mas como é também o desenho ou as técnicas de desenho numa perspectiva japonesa, africana, ou africana entra a diversidade de países, então como é essa técnica na Nigéria, como é na Angola, como é no. Como é? Como é?
Não é tão simples, não é tão simples. Tá? Quando nós tínhamos uma centralidade no pensamento europeu, né, que agora tem todo um processo sim de respeitar as culturas, as diversas culturas e de como isso se dialoga com as questões da linguagem europeia ou da linguagem brasileira, que foi estruturada com base na europeia, na indígena e na dos povos africanos que vieram para cá, que foram trazidos para cá, melhor falando, não vieram, mas foram trazidos à força para cá, como essa relação trouxe as linguagens brasileiras, e aí entra a linguagem artística, as linguagens artísticas, manifestações artísticas nas diferentes regiões e etc. Existem técnicas, existem formas, existem modos diferentes, existem xilogravura, desenho, pinturas diferentes em determinadas regiões, e tudo isso tem que ser valorizado. E tudo isso tem desculpa, né? Agora que eu vi que estourou aqui o som, essa tossida, espera um pouco. Então, pensar numa aula que ela foque apenas no desenvolvimento técnico, não acho que é o mais correto para a arte do ensino básico e do ensino médio. Ah, mas vão tirar a arte do ensino médio? Não, já tiraram? Não, não é o caso. Eu não acho que devia ter tirado, para falar a verdade. Tá, mas ainda assim, esse tipo de tecnicidade eu acho importante ter em escolas de artes, que daí é fora. Então, dentro da escola do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, de uma sociedade, eu acho que o essencial é o aprender a expressar-se da maneira mais básica mesmo, e o saber ler de uma maneira também mais básica, mas saber ler. Nós já temos essa leitura básica? Não. Não temos. Tá? Nós ainda confundimos muitas coisas por não entender a arte como linguagem. Eu vou dar um exemplo só para constar. Há muitos, não foram poucos, mas há muitos alunos que confundem, por exemplo, o que passa no filme como sendo uma realidade. Por quê? Porque aqui dentro da cultura brasileira, isso o Alexandre Link, eu volto a falar dele, mas eu acho que o Rafael PH também já falou a respeito, nós temos um costume de ver a arte como um retrato da realidade. E não é. Ela é uma leitura da realidade, é uma interpretação da realidade que é expressada por alguém que pensou sobre a realidade, né? Que está pensando sobre a realidade. Então, e como isso se reflete? Como isso já se refletiu, só para ter uma ideia? Uma vez eu estava falando um pouco sobre a história do cinema, como foi, quando foi criada a máquina, né, a filmadora, na verdade a máquina fotográfica, posteriormente a filmadora, e papapá. E um dos alunos perguntou, ué, mas se foi nessa época, como Jesus foi filmado? Por causa do Paixão de Cristo, que ele tinha assistido na TV. Tá? É uma pergunta que parece ser, nossa, mas que pessoa. Não, vamos com calma aí. Tá? Não é à toa que filmes, séries e etc. atingem as pessoas de uma maneira muito brutal, às vezes, né? Porque nossa maneira de lidar com isso é como se aquilo estivesse refletindo uma realidade. Uma coisa interessante, para quem quiser dar uma olhada, procura sobre Ilha das Flores, sobre o documentário, entre aspas, Ilha das Flores. Né? Que muitas pessoas passaram como se fosse um documentário real, algo real, né? Que estava acontecendo lá numa ilha aqui do Brasil. E no próprio documentário original você tinha no final isso. É fictício. Né, foi construído, mas a linguagem, a maneira que é tratado, parece que é algo real, da maneira que está acontecendo. Essa minha perspectiva, eu penso, né, até mesmo o documentário como uma leitura da realidade, porque vai ter diversas questões, diversos recortes e diversas coisas sendo trabalhadas no documentário. Mas só para não fugir tanto, o que isso tem a ver com o componente curricular artes?
Eu acho que o ponto central é nós aprendermos a nos relacionar com as linguagens artísticas, conseguir entender as fruições, entender as expressões que estão presentes lá. Se for do nosso desejo, né, nos aventurar a ampliar nosso repertório, né, ou se tornar um dançarino, se tornar um ator, se tornar. Aí nós procuramos outros lugares, outras escolas de artes, no qual eu posso melhorar a minha expressividade naquelas áreas. Tá? Mas dentro do ensino básico, eu acho que o principal é dar experiências, né, para os alunos terem experiências em relação a outros tipos de artes, manifestações artísticas, dar um entendimento, uma leitura, uma contextualização de muitos dessas do que está sendo apresentado, né, para mostrar que há uma diversidade de manifestações no Brasil e no mundo, e trazer leitura. Leitura de texto? Não. Apreciação de obras para poder entender, né? Entender na nossa relação imediata e, posteriormente, reentender após entender a contextualização daquilo. Então, acho que existem maneiras até de se trabalhar isso, mas o importante, mais importante, é esse estímulo da aula de artes, é esse pensar sobre, o refletir sobre, o ler, o tentar entender e a experiência de se expressar com o corpo, de se expressar com atuações, de se expressar com narrativas, de se expressar com narrativas visuais, corporais, etc., quando há, né? De se expressar através de imagens, sons e tudo mais, né? Não necessariamente de maneira verbal. Então, acho que isso é um ponto importante. Como se isso se estrutura em aulas, etc. Eu posso chegar a falar um pouco sobre isso no futuro. Tá? Aí eu falo um pouco como eu estruturo, que é um tanto baseado, né, na Ana May Barbosa, se eu não me engano esse é o nome, que é uma educadora, arte educadora brasileira, que é uma teórica fantástica, que vale a pena. E é um tanto baseado na perspectiva triangular dela, mas eu amplio um pouco por necessidades que eu achei importante. E é isso. Mas daí depois eu posso falar um pouco sobre isso. Eu acho que a reflexão aqui, o essencial era: ensino de arte não tem que ser técnico. Não tem que ser técnico. A pessoa não tem que sair sabendo desenhar. Por isso que eu acho que é importante sim haver escolas de artes fora. A escola de artes eu incluo estúdio de dança, vários. Fora. Para aqueles alunos que gostarem, que acham que é importante para eles desenvolver mais essas linguagens, eles poderem trabalhar isso. Tá? Mas, dentro do ensino fundamental, creio que o mais importante o que é o fundamento, é aprendermos a ler, a entender, a refletir sobre. E para isso, é muito importante entendermos a arte como linguagem. O que é ser linguagem? Porque daí você não se relaciona com um filme, com uma arte, como sendo uma verdade revelada, porque não é. Não é. É uma interpretação e uma expressividade de uma interpretação da realidade, de um raciocínio, de uma investigação da realidade. Mas ainda assim passa por filtros, passa por recortes, né? Então, nós temos que levar isso em consideração. Ok? Então, fico por aqui e vamos para o próximo.